Boa noite, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online, com o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Nós estamos aqui com os nossos queridos Victor Andrade e Tereza Limeira, do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Paraibana. No nosso Evangelho Online, você já sabe, consiste na nossa prece inicial. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho, nosso comentário, falar das nossas opiniões, e você aí também vai poder comentar junto conosco no Facebook e também no chat da TV do Bem, fepb.tv, do lado direito, dá para entrar no chat, o moderador vai estar lá recebendo sua opinião, sua dúvida, sua sugestão em relação ao tema de hoje e ao nosso trabalho. E no final, nós teremos a prece final. Lembrando que o Evangelho é um estudo do Evangelho, você pode escolher o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um outro livro de mensagem edificante, de preferência de você e seus familiares, e ele deve ser sempre realizado no mesmo dia e horário. Aqui no nosso caso, nós escolhemos a sexta-feira, 19h30, para estar junto com você, fazendo esse estudo, esse momento de oração à luz da doutrina espírita. Então, para a nossa prece inicial, nós vamos convidar o nosso irmão Victor. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir que Ele possa derramar toda a sua bênção sobre todos nós, que nós possamos fazer desse Evangelho um instrumento de melhoramento pessoal, que a gente consiga levar essa mensagem para todas as casas que estão sintonizadas agora na TV do Bem, que nós possamos ter um Evangelho que nos traga um melhoramento interior, que nos faça olhar pelo próximo, que estão nas ruas, aqueles que passam frio e fome, que nós possamos cada vez mais nos manter serenos e procurar sempre ajudar o próximo na seara do Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos começar a leitura do tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Você acompanha aí junto conosco na tela. Então vamos lá. Esse tema bastante interessante e fala ele começa falando do conhecimento que nós temos. Então, como é que a gente pode interagir com esse conhecimento em prol da sociedade? Fernanda, realmente boa noite a todos que estão em casa assistindo. Nós temos, e o texto fala muito bem, não vos orgulheis, né? Porque às vezes a gente acha que conhecimento é objeto da gente estar se promovendo, da gente se achar melhor que o próximo. E na verdade não é isso, né? A gente vai ver logo mais que quando a gente tem o conhecimento, quando esse conhecimento nos é concedido, é porque de alguma forma a gente tem que usá-lo o minimamente possível para si próprio, e sim pelo próximo. Para se melhorar, para ajudar o próximo, para fazer o bem, para ajudar no geral, né? Legal. Você libertar o seu conhecimento. Isso. Fica à vontade, Olha, aqui é a nossa sala de bate-papo. Isso aí me lembra também aquela passagem de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E fica aí subentendido que as pessoas mais humildes, as pessoas mansas de coração, são aquelas que verdadeiramente seguem o caminho que Jesus determinou para todos nós, esse caminho do amor, né? E o tema de hoje, sobre a missão do homem inteligente da Terra, nos leva também a refletir, né, no nosso dia a dia, né, todas as nossas ações, os nossos pensamentos.
E o que, que nos leva a pensar que nós devemos, sempre que abrirmos o Evangelho no nosso lar, pensarmos que esse Evangelho daquela noite é específico para cada um de nós presentes. Exatamente. Então a gente tem que começar a se abrir para esse tipo de conhecimento, né? E procurar melhorar cada vez mais, né? Através desse estudo, que é altamente necessário no lar, reunir a família, né? Estar presente com todos, e naquele momento lembrar de Jesus, deixar Jesus entrar na sua casa. Exatamente. O homem inteligente deve pensar primeiramente nisso aí, na reforma, na mudança para melhor e seguir o bem, acima de tudo. Quer dizer, todo esse estudo que nós temos, e os cientistas, a gente sempre imagina as grandes universidades, os centros de pesquisa, todo esse estudo ele tem que servir para um fim útil. Né? Então, seria realmente o uso de todo esse conhecimento à luz do Evangelho de Jesus, que deixa tudo muito mais interessante, muito mais útil e muito mais ético diante de toda a ciência. E sempre lembrando que o conhecimento é como se ele fosse infinito, né? Porque imagina, em 50 anos, em 100 anos, como a ciência já evoluiu, como tudo mudou, coisas que a gente tinha aquela certeza depois de um grande estudo, mudou, já é uma coisa diferente. Não vos orgulheis do que sabeis, né? Exatamente. E relembra também aquela passagem do nosso lar de André Luiz, né? Que ele chega no mundo espiritual, né? Pensando que estava, né, com todos aqueles conhecimentos que ele adquiriu na medicina, achava que podia fazer tudo, que sabia de tudo. E chegando lá, o que aconteceu? Ele baixou, se humilhou ao ponto, né, de servir, de ser o maior servidor para poder aprender mais. É isso aí. Ele viu que não sabia de nada, né? Pensava que sabia, né? Chegando lá, aprendeu coisas novas que você nunca imaginava. Exatamente. O conhecimento, como você diz, né? Não tem fim. Exatamente. A gente está sempre aprendendo. E a doutrina espírita nos esclarece através das reencarnações, que a gente tem a certeza da reencarnação. Que a cada reencarnação é uma nova oportunidade que o espírito tem, né? De aprender mais. Exatamente, muito importante. Então, vamos lá, continuando, né? Na nossa próxima tela. Então, nessa questão de desenvolver a nossa inteligência, nós enxergamos aí a lei do progresso, não é isso? Exatamente. A gente percebe, né, uma coisa que fica muito clara, é que nós estamos num patamar evolutivo onde a gente acabou desenvolvendo mais a inteligência do que a moral. Né? Então, deve haver, junto com o desenvolvimento da inteligência no homem de bem, né, tem que ter o desenvolvimento da parte moral também. É muito importante. E essa parte moral, juntando com a parte da inteligência, é que você vai ter um uso útil das duas habilidades. As duas áreas da evolução, né? Exatamente, as duas áreas da evolução. Interessante. Senão a gente não consegue alçar um voo, né? Fica pendente de um lado, capenga de um lado e desenvolve do outro. Pois é, gente. E é uma missão que a gente tem, todos nós que estudamos, ou a ciência, as ciências humanas, as ciências exatas, sempre tentar trazer esse conhecimento em prol da sociedade. Pode ser num voluntariado, dando aula para comunidades carentes, ou desenvolvendo produtos que melhorem a vida das pessoas e fazer de uma forma que esse produto seja acessível a um baixo custo para ajudar as pessoas. E pesquisas também do ponto de vista do meio ambiente para diminuir a poluição, pesquisas sociais que possam trazer conhecimentos para diminuir a violência, né? Então nós temos aí muitos campos que nós podemos trabalhar e trazendo esse conhecimento voltado para a melhoria, porque sempre a gente estuda porque a gente deseja ser mais conhecedor, ter mais instrução, mas não seria tão interessante guardar essa instrução só para a gente, né? Isso? E a gente tem que começar aos poucos, né? Dentro do limite de cada um, né?
gradativamente, né? Fazendo o que você pode fazer, as mudanças necessárias para aquele momento, de viver o agora, intensamente. Se eu estou aqui, né? Eu procuro amar as pessoas que estão ao meu redor, conviver melhor, me relacionar melhor. Porque a inteligência é isso, é saber discernir, né? Saber usar bem a razão, essa razão que nós temos. E o conhecimento nos ajuda cada vez mais a largar essa inteligência e, ao mesmo tempo, crescer junto com o outro, que ninguém cresce sozinho. Você dentro de quatro paredes, né? Enclausurada. A lei da sociedade aí. A lei da sociedade. Né? Exatamente. E progresso. Nesse caso, nós também devemos entender o respeito às diferenças. É importante. Né? Porque nós temos o nosso conhecimento, por exemplo, o conhecimento espírita, e às vezes nós nos angustiamos querendo que as pessoas também entrem no clima, estudem a doutrina espírita, comecem a pensar. Claro que nós pensamos assim de uma forma positiva para que a pessoa... Que faz bem para a gente acha que para o outro também, mas nem sempre. Exatamente. Né? A gente tem que respeitar. Tem que respeitar porque cada um de nós tem o seu tempo próprio na evolução, né? Isso, então... Quer falar alguma coisa? Oh, beleza. Então, olha lá. Nós estamos nesse processo de evolução e nós nos angustiamos. Quando nós encontramos uma pessoa que está usando drogas, uma pessoa que ainda faz uso do álcool e do fumo, nós nos angustiamos. A gente quer do dia para a noite resolver aquele problema. Exatamente. A gente quer que aquela pessoa largue, a gente usa todo o nosso conhecimento espírita, mas esse desejo, a gente deve perseverar, mas não... fazendo com que a pessoa se sinta humilhada, se sinta rebaixada, ou porque às vezes na nossa insistência a gente acaba fazendo com que a pessoa se retraia, entre na defensiva, e aí ela não vai entender o que nós estamos falando. Então todo esse conhecimento que nós temos, nós devemos falar com humildade, com palavras simples, fazer uso da oração, né? Isso, orar muito pela pessoa, porque... A gente pode aplicar diretamente, a gente, através do pensamento, né? Isso. A gente chega, né? Exatamente. E aí, com o tempo, quando chegar no tempo certo do amadurecimento espiritual dessa pessoa, ela vai entender esse conteúdo. E isso, gente, é com tudo. É com a doutrina espírita, são com os conhecimentos científicos, né? Nós, ultimamente, as pessoas questionam: mas o homem não chegou na Lua, aquilo foi mentira, a evolução não existe. Quer dizer... Todo mundo tem o seu tempo próprio e com o passar do tempo é que vai haver o amadurecimento das consciências e tudo de uma forma extremamente natural, de acordo com a lei do progresso. Então, vamos lá para a nossa próxima tela. O que é que nós podemos dizer das pessoas que usam o conhecimento de forma equivocada? É exatamente aquilo que a gente comentou antes, né? Quando você tem, de alguma forma, né, aí o seu patamar evolutivo do intelecto, que ele cresce, mas você deixa a moral para trás, então a sua moral vai fazer com que você use aquilo para os fins errados, né? E disso aí você vê grandes coisas que aconteceram na humanidade, as bombas nucleares, elas usaram princípios de cientistas que não queriam usar, né, o seu conhecimento para o mal. Mas eles trouxeram alguns conhecimentos que outras pessoas com um patamar moral pouco evoluído, de baixa vibração, acabaram usando essas coisas para outros fins, né? O conhecimento ele tem essa dupla, é como se fosse uma faca de dois gumes, né? Você tem que ter muita cautela para saber como usar, porque quando você usa de má fé o conhecimento, quando você usa a inteligência de uma forma errada, você vai acabar tendo consequências que às vezes você pode se arrepender depois. A maioria das vezes você vai acabar se arrependendo um dia do que você acaba fazendo com o conhecimento. Que ativa a lei de causa e efeito, né? Com certeza. E fala aí do instrumento, né? O instrumento que Deus nos dá, a divindade. Pode ser qualquer instrumento, além da inteligência, as mãos, né? Que a gente pode fazer tanta coisa com as mãos, né? Exatamente. O dom da visão, da audição, né? Da comunicação
quanto a gente pode ajudar, a gente tem que ficar alerta nisso aí. O que a gente tem de útil que Deus nos deu, que pode servir para o próximo? A gente pode fazer esse questionamento, né? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Uhum. Isso. Exatamente. E nesse caso aqui, nós imaginamos, como o nosso querido Victor falou, todas as pessoas que usaram a inteligência para o mal, e nós imaginamos o Senhor como sendo Deus, assim, a questão da revolta. Né? A revolta, ela é um sentimento muito forte que afeta muitos seres humanos e dificulta a forma como a pessoa vai encarar a sua própria existência, torna a vida mais difícil, porque tudo se torna muito doloroso. Viver, conviver, perdoar, aceitar as incertezas da vida. Então, isso é como se na nossa vida nós estivéssemos usando realmente a nossa ferramenta, o nosso instrumento, que é o dia a dia, que é a vida, de uma forma errada. Então, é sempre bom a gente estimular no nosso coração esse sentimento de aceitação, nos aceitar como nós somos, aceitar os fatos da nossa vida e sempre usando a nossa inteligência. Porque, olha, agora está bem difundido, né? Nós temos escolas, nós temos a internet como uma fonte de ferramenta, então a pessoa pode buscar conhecimento, tanto conhecimento acadêmico, como conhecimento moral, religioso, de uma forma gratuita, né? Está cada vez mais fácil a pessoa se instruir, se orientar e buscar se fazer a autoavaliação para ver justamente se está usando esse instrumento, que é a inteligência, a mentalidade, a voz, as mãos, se está usando de forma correta ou de forma errada. Isso é muito importante. E tantos homens que passaram pela história, né? Altamente inteligentes, que deixaram um legado maravilhoso para a gente, né? Tantas invenções, Santos Dumont, a gente pode relembrar, a invenção do avião, da lâmpada elétrica, né? Thomas Edison, né? E a gente tem mais que seguir o exemplo, que ele usou a inteligência com fim útil. Isso mesmo. É isso? Uhum. Muito interessante. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo na próxima tela. Ser feito, que está incluído nessa passagem. Uhum. Perfeitamente, né? Nada daquilo de mal que se faz, né, fica descoberto, né? Que tudo a gente vai ter que vir, né, para tentar amenizar toda essa dor e sofrimento que a gente causou às pessoas. Ninguém fica impune nas leis divinas. Se não só a inteligência, parte intelectual mesmo, tivesse sido objeto de estudo e desenvolvimento do ser, né? Se nós tivéssemos também a inteligência moral, a gente saberia que é muito mais inteligente você fazer o bem do que fazer o mal e voltar para consertar o mal. Pois e fazer o bem de novo. Agir de forma eficiente. Essa passagem me lembra todo esse conteúdo que é jogado na internet e que traz consequências nefastas, como pessoas que comentam sobre suicídio, formas de suicídio, formas de aborto, né? Então, por exemplo, uma pessoa está desesperada e não consegue resolver o problema de outra forma, então ela se decide se suicidar. Então, quando ela entra na internet, encontra formas. Então, isso daí é tanto a internet, que é esse recurso maravilhoso que salva vidas o tempo todo, ele sendo usado para o mal. O caso das adolescentes e pessoas também adultas que passam pela gravidez não planejada e não conseguem apoio da família, não conseguem um emprego para fazer toda a parte financeira, que a gente sabe, né, que uma criança exige também muito planejamento financeiro. Então, são pessoas que no desespero acham que abortando vão resolver o problema. Não resolve, hein, gente? Não resolve não, é só você jogar para uma próxima existência aquele compromisso que deveria ser cumprido na existência atual. Então, quando entra na internet, encontra lá o conteúdo não edificante. Então, isso não é bom, gente. Para quem posta esse conteúdo na internet com a intenção
de pseudo-ajudar outras pessoas, mas a gente sabe que não ajuda, porque você joga para a próxima encarnação um compromisso que tem que ser cumprido nessa encarnação. Não é bom ficar adiando esses compromissos reencarnatórios, não é bom. É sempre bom, na mesma existência, se possível, nós amarmos as pessoas, perdoarmos os nossos familiares, perdoarmos aquelas pessoas que nós não temos tanta afinidade. Se acontecer de estar num momento desesperado, como eu falei, às vezes a gente cai na questão da revolta, né? E isso faz com que a gente realmente use toda essa nossa ferramenta, o corpo, a mente, o pensamento, como se fosse contra o nosso Senhor. O homem inteligente, que se acha inteligente, ele se acha mais do que Deus, né? Tanto é que ele simplesmente prefere ignorar, né, que Deus existe. Eu fico pensando na questão dos ateus. Eu não li muito sobre isso, tá? Então não vou poder tecer muitos comentários. Mas quando a pessoa decide ser ateu, ela deve ter tido alguma construção de pensamento. E aí cabe a cada um, né? Mas nós vemos mesmo... Uma revolta também de algum acontecimento, né? Que a pessoa planejou e não deu certo. Exatamente. Mas mesmo dentro do ateísmo, nós podemos encontrar pessoas que usam o conhecimento para o bem, tá? Então aí entraria aquela questão que a gente comentou do respeito à diferença. Que cada um, na sua crença, pode colaborar para a sociedade, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar é quando a gente usa o discurso para o mal. Porque eu posso, por exemplo, não acreditar em Deus, mas viver minha vida tranquilamente, fazer o bem a quem eu puder. E outra situação é quando eu começo a pregar mesmo. E tirar a esperança das pessoas através de um discurso muito revoltado, né? Denegrir a opinião do nosso irmão, deteriorar as crenças nesses valores morais através de um discurso debochado, revoltado, esquentado. Então, quer dizer, com essa nossa palavra, nós vamos tirando a fé, diminuindo a fé, principalmente das pessoas que têm uma personalidade fraca. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque de repente, com uma palavra mal calculada, a gente pode levar uma pessoa ao desespero, né? Por uma palavra mal direcionada, não é isso? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo na próxima tela. Quer dizer, a inteligência usada para o bem nos traz méritos para a vida toda, né? Às vezes a gente quer resultados imediatos, né? É mesmo. A gente pensa que nossas atitudes e tudo aquilo que a gente faz, porque eu sou tão bom e eu faço bem pelo próximo, eu dedico minha vida à caridade e eu não tenho um retorno, né? Muita gente pensa assim. Acho que a gente deve perseverar, né? A gente deve dar o melhor de si pelo próximo, usar as ferramentas que nós temos para o bem da melhor forma possível, porque os frutos a gente vai colher, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher de qualquer forma, né? Eu penso, isso me lembrou o caso de Santos Dumont, porque ele ficou profundamente entristecido porque usaram a invenção dele, o avião, que o sonho dele era voar, né? Usaram o sonho dele, a invenção dele para a guerra, né? Então isso foi algo assim que deixou ele profundamente entristecido, né? As pessoas que não tinham uma noção de como usar esse conhecimento da forma correta, da melhor forma possível, usaram isso para o mal. Mas eu acho que ele deveria ter pensado assim mais a longo prazo. Ele sabia que um dia o povo vai entender, sabe? Um dia a população estaria apta a receber essa invenção dele, todo esse avanço tecnológico. E hoje a gente vê, né, que o avião é uma ferramenta muito... a gente foram encurtadas. Da mesma forma que a internet veio para encurtar distâncias e que, do mesmo jeito como o avião foi usado de forma errada, tem pessoas que usam da internet para fazer coisas horríveis, né? E eu acho que a gente deve agora utilizar desse pensamento, saber que um dia a gente vai conseguir, digamos assim,
limpar a internet dos maus exemplos exatamente. das más práticas. Os frutos virão. Então, nesse caso, todas as pessoas que conseguem usar os seus dons em prol da sociedade facilitam o trabalho dos bons espíritos, né, que estão sempre com a sociedade, os anjos da guarda, né, os bons espíritos que presidem os países, as cidades, os estados. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte para usar a nossa inteligência para o bem, vai facilitar o trabalho deles, né? O trabalho de Jesus, de Ismael, de todos os outros bons espíritos, espíritos superiores, que trabalham junto à humanidade para diminuir os sofrimentos, para esclarecer as pessoas, para incentivar as pessoas para o progresso da humanidade, né? Eu escutei uma coisa interessante essa semana, no áudio, uma palestra do Dr. Décio Iano. Nossa! Maravilhoso. Ele falando que a gente precisa aprender a encurtar a distância que existe entre a nossa inteligência e o nosso coração. Né? O segredo do crescimento das pessoas é isso. Aprender a falar e, ao mesmo tempo, exercitar agindo, vivenciando aquilo que fala. A gente tem que encurtar essa distância do saber e do coração, da emoção. Né? Saber trabalhar isso aí, juntamente, conjuntamente. Aí o ser humano vai ser feliz, realmente feliz, totalmente, integralmente. Maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Que bom. Então nós vamos aproveitar aqui para mandar um abraço carinhoso para os nossos queridos Walter Filho, da cidade de Guarabira, Marcela Teles, de João Pessoa, Gustavo Tobias, em Itaporanga, e Maria Júlia, Maiara Maia e Paloma Dantas, de João Pessoa. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Principalmente os homens que fazem uso de grandes riquezas, né? Sempre ficam ali, assim, acobertados, protegidos, com aquela segurança toda, aquela parafernália toda, né? De coleta prova de bala, de carro todo, assim, a prova de bala, aquilo ali, isolados do mundo, né? E como se eles fossem diferentes das outras pessoas, como se a justiça divina não chegasse até eles. O orgulho deles vai até esse ponto, né? Exatamente. E a gente entende, a gente tem que analisar esse lado, né? E tirar também a lição para nós. Que a gente tem que se preocupar com o vizinho. O que acontece lá fora, que está nos jornais, né, nas notícias do nosso dia a dia, pode acontecer conosco também. Então a gente tem que pensar em tentar solucionar os problemas das pessoas que estão ao nosso redor. De alguma forma, né? Comunicando, compartilhando a notícia, né? Ajudando. E não se isolando, como muitas pessoas fazem, né? É isso aí. Achando que nunca vai adoecer, né? Porque é muito sábio, nada vai acontecer, né? Exatamente. E não é verdade. Pois é. E no momento em que a nossa lição de hoje fala abusar da inteligência, mas também de outros recursos, né? Como a nossa saúde do corpo físico, né? Quando a gente se deixa cair em pensamentos negativos, a gente exagera, né? Nesse tempo que a gente pensa coisas negativas também. As emoções também, né? As pessoas que não sabem lidar com a raiva, o sentimento da raiva, né? São pessoas violentas, que não tentam se modificar, né? Pelo menos assim, devagarinho, né? Tentando amenizar aos poucos, que a gente consegue. Muita gente pensa que nasceu desse jeito, né, vai até o fim. Não é bem, a gente sabe que não é bem assim. A gente estudando a lei da evolução é para todos nós, né? Exatamente. As leis divinas são para todo o universo. Né? Exatamente. Está mergulhado nas leis de Deus, né? É isso aí. Então, nós ficamos com essa lição de vida, que é trabalhar todo o nosso conhecimento espírita e o nosso conhecimento na nossa profissão, né? Nós que somos médicos, engenheiros, enfermeiros, professores,
Todos nós podemos usar essas nossas competências, essas nossas habilidades num voluntariado, convivendo num mercado de trabalho positivamente com as outras pessoas, né, para suavizar a vida daqueles que vivem ao nosso lado, na família, na religião, no mercado de trabalho. Então a gente vê que o campo para fazer a caridade é vasto, o campo para que o homem inteligente use sua inteligência para o bem é vasto, e assim nós estaremos ajudando os bons espíritos nessa tarefa de fazer com que a população da Terra evolua. Porque, como a nossa irmã falou, a lei do progresso é para todos nós. Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, né? A reencarnação, a lei de causa e efeito é para todo mundo, né? Tendo a crença ou não. Porque assim é que Deus consegue nos fazer evoluir, somando as nossas experiências existência a existência, e assim buscando a evolução espiritual. Então nós agradecemos a presença de todos vocês aí na internet, pelo Facebook, pelo chat da TV do Bem, essa audiência maravilhosa que cresce a cada programa. Divulgue com os seus amigos, seus familiares, no Facebook, no Twitter, divulgue para os seus amigos de trabalho, para que eles também tenham a oportunidade de participar desse momento de oração, de estudo à luz da doutrina espírita, possam tirar as suas dúvidas, passar aí meia hora da vida ouvindo conteúdo edificante, uma conversa agradável com pessoas interessantes. É muito bom renovar os pensamentos, né? Dormir bem tranquilo com novas ideias para no amanhã reconstruir a vida, né? Superando as dificuldades e entrando num momento melhor da vida de cada um de nós. Então, eu gostaria de dar só um pequeno aviso para o pessoal. Sim. Né? Que houve agora uma união entre os 3 maiores segmentos religiosos aqui da Paraíba, e o presidente da federação, a Arquidiocese da Paraíba, o Dom Pagoto e a primeira Igreja Batista se uniram para fazer um movimento em defesa da vida. E como primeira ação, eles querem fazer uma grande manifestação no desfile de 7 de setembro. Então eu quero pedir para vocês que quem puder estar presente nesse desfile do dia 7 de setembro, para poder ajudar nesse movimento, vá lá, vista a camisa do seu segmento e manifeste, mostre para o povo, para os políticos, para os doutores da lei, que a população quer a vida, que nós defendemos a vida e nada mais. Tem o Facebook lá do Comitê da Paraíba em Defesa da Vida, tem o Twitter, todo mundo pode adicionar, e lá vão estar avisos e informes maiores. Muito bom, em defesa da vida, procure, acesse e participe. Então nós gostaríamos de avisar também que na próxima sexta-feira, será 7 de setembro, nós estaremos ao vivo com a TV do Bem transmitindo o EGEP, que é o Encontro de Juventudes Espíritas da Paraíba. Então, excepcionalmente, nós não teremos o Evangelho online devido à transmissão ao vivo do EGEP. Mas para o dia 14, anote aí para escolher o tema que você prefere. Pode ser: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Benefícios pagos com a ingratidão. Ingratidão. Olha esse tema, viu? E palpitante, eu também acho. E o terceiro tema para você escolher é: ajuda-te e o céu te ajudará. Nós vamos colocar essa enquete no Facebook, vocês vão poder escolher. Então, mais uma vez: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Ou benefícios pagos com ingratidão. Ou ajuda-te e o céu te ajudará. Vote, escolha, que será o tema do nosso próximo Evangelho no dia 14. E, mais uma vez, nós agradecemos a audiência, vocês que estão conosco. Agora vamos nos colocar em posição confortável para a nossa prece final, que será proferida pela nossa irmã Teresa. Mestre de luz, mestre de amor, mestre de paz, nós queremos agora agradecer, Senhor Jesus, pela bênção da vida,
pelo instrumento de carne que nos destes, a fim de que nós destinemos esse corpo para sermos teus servos, servos de amor, transmitindo amorosidade, simpatia, alegria e principalmente a paz que o mundo atualmente precisa. Precisamos, Senhor, junto contigo, nos unirmos, nos confraternizarmos em todas as religiões, em todos os credos. Precisamos firmar, Senhor, o teu evangelho de luz e de bondade em cada coração, desenvolvendo dentro de cada um como a flor que desabrocha sem preconceitos, né? Que desabrocha em busca da pacificação e do amor divino, do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Que Jesus, os benfeitores, amigos espirituais, permaneçam conosco e fortaleçam esse Evangelho, que cada um, ao escutar este Evangelho, possa também fazer no seu lar esse momento, para que Jesus entre e mostre a sua paz, a sua vontade, de que cada um de nós continue nessa evolução divina, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, muito obrigada por tudo, até a próxima.